Boa tarde, professor Jerônimo, boa tarde, meus colegas. Minha apresentação é sobre o elemento químico nióbio, passado, presente e futuro. A minha apresentação vai tratar de uma pequena introdução, a importância do nióbio, o nióbio no ambiente, estudos de caso, considerações finais e as principais referências. O problema do estudo foi o seguinte: o nióbio é um elemento estratégico com ampla variedade de uso. Devemos nos preocupar com suas concentrações no meio ambiente e exposição humana. A metodologia empregada foi a apresentação sobre o nióbio, o histórico, propriedades, usos, presença no meio ambiente e o estudo de caso sobre a contaminação ambiental. Em 1801, o químico inglês Charles Hatcher descobriu o nióbio quando ele estava estudando, avaliando uma rocha da Colômbia Britânica, ali no Canadá. Por isso, o primeiro nome dado ao elemento foi Colômbia. Em 1933, houve a primeira aplicação do nióbio para estabilização de ácidos inoxidáveis contra a corrosão. Em 1950, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, estabeleceu o nome oficial para o elemento como nióbio. Nessa mesma década, foi descoberta no Brasil a primeira mina contendo nióbio pelo geólogo Djalma Guimarães, ali em Minas Gerais, na cidade de Araxá. Um pouco antes, em 1944, o então presidente Getúlio Vargas inaugurou em Araxá o balneário hidromineral de Barreiro e o complexo Termas do Grande Hotel de Araxá. As águas e as lamas medicinais desse município atraíam muitos turistas e, então, logo depois dessa descoberta, né, começaram as primeiras aplicações do nióbio. E também é dado o início na mineração de nióbio ali na cidade de Araxá. Tá? Então, em 1960, outras aplicações do nióbio foram em função de suas propriedades microligantes e na melhoria das resistências dos ácidos. Em 1970, outros estudos aplicaram o nióbio em superligas, né? Superligas de aços de alta resistência, aplicado no setor automotivo, em plataformas offshore, dutos, pontes e edifícios. E de 2007 para cá, né, mais tecnologia tem sido desenvolvida com a utilização do nióbio. Por exemplo, a nanotecnologia que aplica o nióbio ao chip contendo silício. Também tem aplicações em baterias elétricas de lítio-nióbio, utilizadas em telefones celulares, em diversos dispositivos eletrônicos e também em veículos, né? Então, falando um pouco mais sobre o elemento químico nióbio, ele é um elemento que está na família 5 da tabela periódica. As principais propriedades eu posso trazer como é da série química do metal de transição, ali localizado no grupo 5 da tabela periódica. O estado físico dele é um sólido. E essas três principais aqui propriedades que estou destacando é o que faz com que a aplicação do nióbio seja bastante interessante. Ele tem ponto de fusão 2.477 graus Celsius, a densidade de 8,57 gramas por centímetro cúbico, um pouco maior do que a densidade do ferro. E ele tem propriedades supercondutores, né? Um supercondutor é aquele que não oferece ou oferece baixíssima resistência à passagem da corrente elétrica. Ou seja, ele pode conduzir corrente elétrica com rapidez, né, sem perda de energia, ou seja, com eficiência energética, bem como sem dissipar calor. Ele é um metal também dúctil, ou seja, ele pode se deformar sem apresentar trincas ou rachaduras. É bastante resistente à corrosão.
e também ele pode trabalhar em temperaturas elevadas, né? Haja vista o seu ponto de fusão de 2.477 graus Celsius, né? Enfim, então essas são as principais propriedades do nióbio. A ocorrência do nióbio, eu posso trazer aquele primeiro mineral em que ele foi descoberto, foi a colombita, né? Com essa estrutura aí, essa estrutura onde aparece o nióbio aqui. Outra mineral em que ele aparece é no pirocloro, que é um mineral de origem carbonatítica, ou seja, de rocha ígnea, tem o máximo de 71% de óxido de nióbio. Ele também pode ocorrer em outros minerais formadores da rocha, por exemplo, a biotita, rutilo, esfena e zircão. O nióbio tem abundância de 12 mais ou menos 2 ppm na crosta terrestre. Onde é que nós encontramos as maiores reservas de nióbio? O Brasil possui a maior reserva mundial de nióbio, contendo 98,5% de nióbio presente, né, no mundo. O Brasil também é o maior produtor e o maior exportador de nióbio. Em segundo lugar, vem o Canadá, com 1% das reservas, e a Austrália, com 0,46%. No Brasil, a maior reserva ocorre ali em Minas Gerais, né, na cidade de Araxá e também Itapira, contendo 75% da reserva, né, no Brasil. Em segundo lugar, vem ali no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, e conta com cerca de 21% da reserva brasileira. E a outra mina ocorre ali no estado de Goiás, com 3,6% da reserva brasileira. A importância do nióbio, né? Haja vista aquelas propriedades já descritas anteriormente, faz com que o nióbio seja um elemento que traz excelentes características às ligas, principalmente as ligas, né? Então, ele confere maior resistência aos aços, né? Por isso, eles são utilizados em estruturas na construção civil. Ele também são utilizados na área automobilística para a formação das carrocerias, dos veículos. Ele também é utilizado no setor aeroespacial, ou seja, como ele resiste a altas temperaturas, né? Então as turbinas, os motores de propulsão, então as ligas contendo nióbio são bastante resistentes e aplicáveis no setor de energia e moduladores para comunicação pela facilidade, né, de transporte de informações, e também é utilizada na área médica nos equipamentos de ressonância magnética, bem como em implantes dentários e implantes ósseos. Isso faz com que essa dimensão econômica e tecnológica, né, o nióbio se destaca. Agora, do ponto de vista ambiental, né, o nióbio é um elemento estratégico, com ampla variedade de uso, como já falei. Mas devemos nos preocupar com suas concentrações no meio ambiente, então é isso que eu quero trazer um pouco do nióbio nesse aspecto ambiental. As referências estudadas, eu observei que nas barragens de rejeitos das mineradoras e também nos resíduos de equipamentos eletrônicos é que nós encontramos a maior fonte de nióbio no meio ambiente. Das barragens de rejeitos, né, eles podem passar para as estações de tratamento de efluentes. Isso também pode fazer com que ele entre em contato com as águas superficiais. As águas superficiais também podem ter contato com as águas subterrâneas e eles podem estar sendo captados para tratamento de água e fornecimento de água potável. Do ponto de vista dos equipamentos eletrônicos, eles podem estar depositados de forma inadequada no solo, vindo também a contaminar águas subterrâneas e também passar por uma extração e tratamento de água e chegar na água potável. Outras referências também admitem que o nióbio é um contaminante emergente. Então, essas três referências de Salvoe, desculpem, Desrosiers e Batley
A melhor definição para contaminantes emergentes é aquela que diz que são substâncias químicas ou outros materiais naturais ou sintéticos suspeitos de estarem presentes no ambiente ou recentemente descobertos nos compartimentos ambientais, cuja toxicidade e persistência provavelmente seja capaz de alterar o metabolismo de um ser vivo e falta de informações sobre o seu destino e o risco delas no ambiente. O termo está sendo alterado para Contaminant of Emerging Concern, em que a preocupação é que é emergente e não contaminante em si. Esse termo ainda não foi aderido ao Brasil. Outra referência que eu encontrei, denominando também o nióbio como contaminante emergente, é de Cobelo. Diz que o nióbio também está incluído na classe dos elementos críticos de tecnologia que são considerados como emergentes. Recentemente, os elementos de terra raras e outros elementos menores, no qual faz parte o nióbio, também são considerados como contaminantes emergentes. Com relação aos estudos de caso, né, que eu selecionei, desse pesquisador Daniel Marcos Bonatos, todos os dois estudos são dele. Um foi em 2019, o outro em 2020. Eu trouxe os dois porque o segundo é uma continuação do primeiro. Então, o primeiro artigo relata um estudo hidrogeoquímico na região de Barreiro, em Araxá, com o objetivo de investigar os principais processos que afetam o transporte de constituintes e rastrear modificações ao longo do tempo com o método cronológico do chumbo 210. O segundo artigo ele amplia a área de estudo de 2019, incluindo os sistemas hídricos que são utilizados para fornecer água potável à população local. Seguindo, no primeiro estudo, que trata da investigação da migração de poluentes na região de Barreiros, ali em Araxá, Minas Gerais, pelo método cronológico do chumbo 210. Então, aqui está a localização da cidade de Araxá, no estado de Minas Gerais, né? O contexto geral é de intensa atividade de mineração, para exploração de fosfato e nióbio. Naquela região também é rica, né, em um minério à base de fosfato, que eles também fazem a mineração desse fosfato, na região de Barreiros, que fica a 8 quilômetros do centro de Araxá. Contaminantes têm sido lançados no meio ambiente devido a essas atividades de extração, nióbio e fosfato. Na década de 1980, ocorreu um vazamento na barragem de rejeitos da mineradora de nióbio. Então, de lá para cá, tem ocorrido um intenso debate entre a população, órgãos ambientais, pesquisadores, jornalistas, advogados e dirigentes de empresas devido à redução da atividade do turismo, que é de grande importância no município. Além dessa atividade econômica, também tem questões ligadas à saúde da população. Do ponto de vista do ponto de vista do contexto geológico, a área de Barreiro compreende o complexo alcalino carbonatítico e o pirocloro de bário é abundante, onde bário e nióbio dominam as posições A e B do minério A2B2X7. No manto de intemperismo, ocorre o enriquecimento do óxido de fósforo, óxido de nióbio, óxido de bário, óxido de lantânio e cério, com depósitos residuais de urânio, cobre, entre outros elementos. A amostragem foi realizada nessa região em que está um lago ali do Grande Hotel, que até hoje funciona, e é um hotel, de alto nível, né? Coletas de amostras de água superficial e núcleo de sedimentos foi realizada ali no Lago do Grande Hotel, em águas subterrâneas, entre junho e outubro de 2009. Os pontos de amostragem deviam-se às condições topográficas favoráveis para receber as águas superficiais e efluentes das principais áreas de mineração, que são do fertilizante fosfatado e do nióbio. Então, está aqui o Lago do Grande Hotel, e esses 3 pontos aqui, esses 4 pontos aqui em vermelho, são os pontos de amostragem. Aqui está a localização da mina de fosfato,
e a mina de nióbio aqui mais abaixo. Então, quais foram os principais resultados, né? As análises químicas do núcleo dos sedimentos amostrados na região ali de Barreiro. Então, observe aqui que os óxidos de bário, eu trouxe o óxido de bário porque aquele grande vazamento da barragem de rejeitos, o elemento que foi o foco, né, da análise, da remediação, foi o bário. Então, por isso que eu estou trazendo ele também nesse contexto. Mas se tem bário, também tem nióbio, né? Já haja vista que a bacia de rejeitos era da mineração de nióbio. Então, os altos níveis de bário e nióbio nos sedimentos são evidentes, superando os dos óxidos mais comuns, como o óxido de sódio, o óxido de potássio e magnésio, que ocorre nos perfis dos sedimentos. Então, o óxido de bário, ele tem concentração até 17,61% ali naquele perfil de 30 a 35 centímetros de profundidade. E a menor concentração foi na superfície até 5 centímetros de 11,58. Com relação ao nióbio, a maior concentração encontrada foi de 3,23% no perfil de 20 a 25 centímetros de profundidade e a menor concentração de 1,37% no perfil de 10 a 15 centímetros. Então, observem que as concentrações são relevantes ali nos sedimentos. Com relação, eles também fizeram um estudo, né, de lixiviação desses sedimentos. O que é que eles encontraram? Né? As concentrações de bário são elevadas, ou seja, aqui eles não avaliaram o nióbio, avaliaram somente o bário, porque a época do vazamento, a repercussão era em função do bário, né? Não se estava dando atenção ao nióbio. Então, nos lixiviados dos sedimentos e das águas subterrâneas de duas nascentes, as concentrações de bário excederam o valor de referência da diretriz da OMS, que é de 0,7 miligramas por litro em água potável. Então, observe aqui que o bário, é possível encontrar o bário, né, o íon bário, de 18 miligramas por litro. A maior concentração foi de 18 miligramas por litro, naquela faixa ali de 15 a 20 centímetros do sedimento. Então, os íon bário, observe que os íon bário podem ser facilmente absorvidos aí pela água, né? E também, se for ele vier para a água potável, né? Pode o quê? Ser absorvidos pelo trato gastrointestinal das pessoas e pelos pulmões. Estudos sobre os efeitos dos altos níveis de nióbio na ecologia do lago, o autor disse que não foram realizados. Com relação à taxa constante de fornecimento, CRS, né, que é em relação ao chumbo 210. Né? Então, o protocolo analítico quantificou o polônio 210 do seu precursor, que é o chumbo 210, nos sedimentos do lago, através da taxa constante de fornecimento, CRS, do chumbo 210. Então, aqui nós temos as tendências históricas, né, de 1930 a 2010. Eu vou trazer foco no óxido de bário e no óxido de nióbio, que é o objeto, né, da minha apresentação. Então, essas tendências históricas obtidas para o óxido de bário e nióbio, bem como de outros óxidos também, com as idades estimadas. Eles exibem, né, esses gráficos exibem um pico de concentração por volta dos anos 1971 e 1975. Observe aqui esse pico, ali nessa década de 1970. Observe todos os gráficos, independentemente de ser nióbio ou bário, né, tem esse pico nessa década aí. Dado que os sedimentos são bons arquivos de eventos de contaminação passados, é possível que os picos indiquem que as contribuições antrópicas podem ter começado antes do reconhecimento oficial do vazamento da barragem de rejeitos na década de 1980. Talvez aí o autor diz que talvez em meados da década de 70. Então, esse estudo está demonstrando que aquele vazamento na bacia de rejeitos pode ter começado antes de 1980, quando ele foi oficialmente, né,
oficialmente reconhecido pela empresa mineradora. Isso eu achei interessante, esse estudo. No segundo estudo, que é em continuidade ao primeiro, ele fez um rastreamento de poluentes nas drenagens da cidade de Araxá, né? Então, o contexto hidrológico é o seguinte: Araxá utiliza águas dos córregos Areia, Fundo e Feio em sistemas de abastecimento de água. Então, esses 3 pontos aqui, AR, FE e FUS, são esses córregos Areia, Fundo e Feio. A drenagem superficial é caracterizada pelos córregos Baritina, Mata, Cascatim e Borges, que ficam aqui, nesse quadradinho aqui, dando destaque. Os córregos Baritina, Cascatim e Borges recebem lixiviados dos resíduos gerados pelas minas de fosfato e nióbio, influenciando também na qualidade da água do córrego Mata. E todas as ribeiras desaguam no sentido daquele grande hotel, daquele lago do grande hotel, originando a Ribeira do Sal, que corresponde à única saída da zona de Barreiro. Então, a Ribeira do Sal são esses 2 pontos aqui, SS2 e SS1. As amostragens foram amostrados testemunhos de sedimentos de 6 locais, né? A Lagoa do Grande Hotel, que não está demonstrado nessa imagem, Ribeira do Sal, SS1 e SS2, esses 2 pontos aqui, e a Ribeira da Areia, Fundo e Feio, que são utilizados para abastecimento de água na cidade. Então, a partir desses dados, o autor calculou o que se chama de fator de enriquecimento de dados geoquímicos. Então, o fator de enriquecimento permite especular sobre a origem, presença, distribuição, intensidade da contaminação antrópica em compartimentos ambientais. Como é que esse fator de enriquecimento é calculado? Ele é função do numerador, que é a razão da concentração do constituinte, é I, e a concentração de um elemento de referência, RE, na amostra. E dividido, o denominador é a mesma razão do NAS, que é um composto de xisto norte-americano que é utilizado como um padrão. O RE é um elemento conservador de origem natural no local da amostra. O ferro foi o elemento conservador mais adequado para o conjunto de dados, haja vista que existe grande quantidade de ferro naquela localidade e que não é função de contaminação antrópica. Por isso que ele foi escolhido como o elemento conservador. E a partir das classes de valores, né, do EF, se tem categorias de poluição. Então, vai do EF menor que 2, que é enriquecimento mínimo, de 2 a 5, moderado, de 5 a 20, significativo, de 20 a 40, muito alto, e acima de 40, o enriquecimento é extremamente alto. Então, a partir dos dados das amostras, daqueles 6 pontos de amostragem, os dados geoquímicos do estudo melhorou a percepção sobre as entradas de poluente no local, levando em consideração o fator de enriquecimento. Então, os locais amostrados, Grande Hotel, Ribeira do Sal 2, 1 e 2, Ribeira do Feio, Fundo e Areia. Eu fiz um destaque aí nesses 3, Feio, Areia e Fundo, que são aqueles que são captados para abastecimento da cidade, né? Então, os valores médios de nióbio, eu peguei valor médio de nióbio e de bário também. O de nióbio no Grande Hotel dá 2%, né? É o local onde tem maior concentração de nióbio nos sedimentos, e o fator de enriquecimento deu 173. Então, a classificação da poluição é extremamente alta. Na Ribeira do Sal, o nióbio deu 0,49%, o fator de enriquecimento 83, também extremamente alto, bem como na Ribeira do Sal 2, a classificação também extremamente alta. Na Ribeira do Feio, a concentração de nióbio deu 0,023%, ou seja, 230 ppm, e o fator de enriquecimento deu 11,9%, segundo aquela classificação, é uma poluição significativa. Na Ribeira do Fundo também, o valor aponta para uma poluição significativa, e na Ribeira Areia é a categoria moderada. Com relação ao óxido de bário, nós temos também os percentuais, né, nos sedimentos.
nos 6 locais, e o fator de enriquecimento mostrou que, no Grande Hotel, a classificação da poluição em termos de bário é muito alta, na Ribeira do Sal 1 e 2, Ribeira do Sal 1 muito alto também, no Sal 2 significativo, e naqueles 3 córregos de abastecimento da cidade, a classificação da poluição é mínima. Isso eu estou atribuindo a quê? Não foi nesse artigo, mas encontrei em outra referência que, naquela época, frente àquele vazamento, né, a empresa mineradora fez uma grande remediação em termos de bário e monitorou os níveis de bário, né? Então, eu quero crer que essa concentração mínima aí do bário em função dessa atividade de remediação. Eles também fizeram revestimento daquela bacia de rejeitos naquela oportunidade. Se não me engano, foi em 2006. Então, a conclusão é que as águas do córrego, areia, fundo e feio são utilizadas em sistema de abastecimento de água. Então, observe aí pelos dados, né? Tem poluição significativa em termos de nióbio, que não é monitorado em termos de potabilidade da água, apenas o bário, porque faz parte da análise para atestar a qualidade da água potável. Os valores médios indicam a influência das atividades relacionadas com a exploração de fosfato e nióbio na localidade. Ele também continuou o estudo do chumbo, né, o método cronológico de chumbo, também nesse estudo, em 2020. Então, ele observou que as curvas de fluxos históricos para o óxido de bário e óxido de nióbio, e também para ferro e óxido de fósforo, que são constituintes de presença inequívoca na região devido à composição de rochas e às atividades mineiras desenvolvidas. Então, ele obteve esses 4 gráficos. Tem mais gráficos, aqui eu só trouxe principalmente o do bário e do nióbio. E eles fizeram esse estudo ali na Lagoa do Grande Hotel. Né? Os constituintes selecionados no Grande Hotel são bimodais. Observe aí essas 2 inclinações, né? Que dá essa natureza bimodal, com grandes picos de fluxo de bário, nióbio, ferro e fósforo nos anos de 1962, aqui nessa primeira moda, né? Aqui também, observe, todos eles trazem esse mesmo perfil. E 1993, então aqui 1993 é essa segunda moda aí. Então, os picos, a conclusão do autor é que os picos coincidem, respectivamente, com o desenvolvimento inicial das atividades dedicadas à exploração do nióbio e do fosfato naquela localidade. Como os sedimentos se comportam como arquivos, eu achei bastante interessante isso, arquivos de eventos passados, o método cronológico do chumbo foi útil para rastrear eventos importantes que ocorreram na história da cidade de Araxá. Minhas considerações finais, eu observo que é uma enorme gama de aplicações do nióbio versus a escassez de conhecimento em relação à saúde. Ele é mobilizado de poucos locais, no caso aqui do Brasil, né, onde tem a maior reserva, mas distribuído em todo o planeta, né, nas suas várias aplicações. Acumula-se no solo, no sedimento e permanece no meio ambiente por longos períodos. Os estudos sobre a periculosidade do nióbio são inconclusivos devido à interação com várias outras substâncias ao mesmo tempo, né, em função dos efeitos aditivos, antagônicos e cinéticos. Probabilidade de que as baixas concentrações atuais aumentem nos próximos anos, haja vista, né, a grande utilização que o nióbio tem. São necessários estudos ecotoxicológicos para melhor compreender a biodisponibilidade e a toxicidade do nióbio e as potenciais ameaças que podem representar para o ambiente aquático. Então, isso aí é o futuro, né, lá do título da minha apresentação. Então, o nióbio, grande valor industrial, consequente aumento na distribuição e preocupações sobre seus efeitos aí no futuro e também já no presente. As minhas principais referências, e agradeço a atenção de todos. Obrigada.